Olá, caro amigo e irmão do canal Leituras da Fé Reformada, sejam bem-vindos para mais uma leitura. E hoje nós faremos a leitura do debate sobre a teologia escolástica, mais conhecido como as 97 teses de Martinho Lutero contra a escolástica. Deixe o seu comentário, o seu gostei no nosso vídeo para poder ajudar o nosso canal. Inscreva-se se ainda não é inscrito e vamos para mais uma leitura. Debate sobre a teologia escolástica. Introdução. A teologia medieval ou escolástica baseava-se amplamente no pensamento de Aristóteles, um dos mais importantes filósofos da antiga Grécia. Era comum dizer-se que a filosofia em geral é a serva da teologia e que, sem Aristóteles, ninguém pode ser teólogo. Formaram-se as correntes ou escolas dos tomistas, seguidores do dominicano italiano Tomás de Aquino, dos escotistas, seguidores do franciscano escocês João Duns Scoto, e dos ocamistas, seguidores do franciscano inglês Guilherme de Ockham, sendo esta última corrente também chamada de Via Moderna. Na Universidade de Erfurt, Lutero foi educado segundo os padrões filosóficos teológicos do occamismo. Cedo, porém, começou a ficar insatisfeito com a maneira escolástica de fazer teologia. Como professor de interpretação da Bíblia, desde 1512, na recém-fundada Universidade de Wittenberg, aprofundou-se no estudo da Sagrada Escritura. Em busca de alternativas, encontrou importante ajuda nos escritos de Agostinho, bispo de Hipona, na África do Norte, um dos maiores pensadores de toda a história da teologia cristã. Agostinho era patrono da Universidade de Wittenberg e seu pensamento foi de grande importância para a ordem dos agostinianos eremitas, a qual Lutero pertenceu. A partir de critérios tomados da Bíblia e de Agostinho, Lutero percebeu que a teologia estava acorrentada no cativeiro da escolástica, impossibilitada de articular adequadamente a questão essencial da fé cristã, ou seja, graça e justificação, Deus em seu relacionamento com o ser humano e vice-versa. As verdades da fé não podem ser compreendidas em toda a sua profundidade mediante a aplicação das regras da lógica filosófica. A teologia precisava ser libertada, sobretudo, da ditadura de Aristóteles, a quem certa vez Lutero caracterizou como aquele palhaço que, com sua máscara grega, tanto enganou a igreja. O método teológico alternativo era o do paradoxo, afirmações que a lógica tradicional considerava paradoxais passaram a ser usadas para expressar adequadamente as verdades cristãs. Lutero tornou-se o mentor espiritual da nova maneira de fazer teologia. Convenceu seus colegas da Faculdade de Teologia da necessidade de substituir as matérias tradicionais por outras, mais adequadas para conduzir os alunos ao centro da fé cristã. Em maio de 1517, escreveu a seu amigo João Lang, em Erfurt, que, abre aspas, nossa teologia e Agostinho progridem bem com a ajuda de Deus e predominam em nossa universidade. Aristóteles decai pouco a pouco e está sendo arruinado. Fecha aspas. Na universidade havia regularmente debates públicos sobre séries de teses formuladas especialmente para essa finalidade. Quem pretendia adquirir
qualquer grau acadêmico, precisava demonstrar sua capacidade intelectual participando de tal debate. Como as teses não se destinavam à publicação, proporcionavam a oportunidade de apresentar ideias novas sem o risco de uma intervenção imediata das autoridades eclesiásticas. Para o debate de seu discípulo Francisco Gunther, pretendente ao título de bacharel em estudos bíblicos, Lutero resumiu em 97 teses claras e radicais sua crítica a todo o sistema da teologia escolástica. As teses, redigidas entre 21 de agosto e 4 de setembro de 1517, dirigem-se sobretudo contra Gabriel Biel e sua concepção da capacidade natural do ser humano, teses 5 a 36, bem como contra a concepção de justiça de Aristóteles e o papel do mesmo na teologia, teses 37 a 53, tratando também da relação existente entre graça, obediência, livre-arbítrio e amor, teses 54 a 97. O debate realizou-se em 4 de setembro de 1517. Sobre seu conteúdo nada sabemos, mas o título de bacharel em estudos bíblicos foi conferido a Francisco Gunther por unanimidade. Lutero mandou as teses para Erfurt e Nürnberg. Estava ansioso para conhecer a reação dos outros. Chegou a se prontificar a ir pessoalmente a Erfurt para defender publicamente seu ataque aos fundamentos da escolástica. Seus ex-professores, no entanto, não lhe responderam diretamente. Como soube mais tarde, haviam comentado que Lutero era arrogante e condenava precipitadamente os que divergiam de sua teologia. Entre os jovens, porém, as críticas de Lutero foram recebidas como um ato de libertação das verdades bíblicas de seu cativeiro aristotélico escolástico. Na evolução de Lutero, as teses representam a fase da crítica. São o mais importante testemunho escrito de seu rompimento com a escolástica e, assim, com seu próprio passado teológico. Ainda não apresentam o programa de uma teologia alternativa. Entretanto, com as teses, Lutero removeu definitivamente os obstáculos no caminho em direção a uma teologia autêntica, que chega ao interior da nós e à medula dos ossos. Seu amigo Cristóvão Schur, de Nuremberg, respondeu-lhe acertadamente em 4 de novembro daquele ano após ter recebido as teses. Abre aspas. Restaurar a teologia de Cristo. Fecha aspas. É provável que as teses tenham sido originalmente impressas em forma de cartaz para poderem ser afixadas em Wittenberg, nos lugares destinados a esse fim. Não se conhece nenhum exemplar do original. Só nas reedições as teses estão enumeradas. Contam-se entre 97 e 100 teses. Os editores modernos preferem contar 97 teses. Introdução escrita por Joachim Fischer. As 97 teses contra a escolástica. Pelas teses abaixo responderá, em local e data a serem determinados ainda, o mestre Francisco Gunther, de Nordhausen, para obtenção do grau de bacharel em estudos bíblicos, sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, agostiniano, decano da Faculdade de Teologia de Wittenberg. Vamos às teses. Primeira, dizer que Agostinho se excede ao atacar os hereges é dizer que Agostinho quase sempre teria mentido.
Isso é contra a opinião geral. Segunda, isto é o mesmo que oferecer aos pelagianos e a todos os hereges uma oportunidade de triunfo ou mesmo uma vitória. Terceira, e é o mesmo que expor ao deboche a autoridade de todos os mestres da igreja. Quarta, por isso é verdade que o ser humano, sendo árvore má, não pode senão querer e fazer o mal. Quinta, está errado que o desejo é livre para optar por qualquer uma de duas alternativas opostas. Pelo contrário, ele não é livre e sim cativo. Isto está contra a opinião comum. Sexta, está errado que, por natureza, a vontade possa conformar-se ao ditame correto. Falamos isso contra Duns Scoto e Gabriel Biel. Sétima, na verdade, sem a graça de Deus, a vontade suscita necessariamente um ato desconforme e mau. Oitava, não se segue daí, entretanto, que ela seja má por natureza, isto é, pertencente ao mal por natureza, conforme pretendem os maniqueus. Nona, mesmo assim, por natureza e inevitavelmente, ela é má e de natureza viciada. Décima, admite-se que a vontade não é livre para tender para aquilo que lhe parece bom, segundo a razão. Falamos isto contra Duns Scoto e Gabriel Biel. 11ª, ela também não tem a capacidade de querer ou não querer o que quer que se lhe apresente. 12ª, dizer isto tampouco é contra o bispo Agostinho, que diz: nada está tanto dentro da capacidade da vontade quanto a própria vontade. 13ª, absurdíssima é a consequência de que o ser humano em erro pode amar a criatura acima de tudo e, portanto, também a Deus. Falamos isso contra Duns Scoto e Gabriel Biel. 14ª, não é de estranhar que ela pode conformar-se ao ditame errôneo e não ao correto. 15ª, pelo contrário, é característica sua conformar-se exclusivamente ao ditame errado e não ao correto. 16ª, preferível é esta consequência. O ser humano em erro pode amar a criatura, portanto, é impossível que ame a Deus. 17ª, por natureza, o ser humano não consegue querer que Deus seja Deus. Pelo contrário, quer que ele mesmo seja Deus e que Deus não seja Deus. 18ª, amar a Deus por natureza sobre todas as coisas é uma ficção, uma quimera, por assim dizer. Falamos isso contra a opinião quase geral. 19ª, também não tem validade o pensamento de Scoto a respeito do valente cidadão que ame a coisa pública mais do que a si mesmo. 20ª, um ato de amizade não provém da natureza, mas da graça preveniente. Isto está contra Gabriel Biel. 21ª, nada há na natureza senão atos de concupiscência contra Deus. 22ª, todo ato de concupiscência contra Deus é um mal e uma prostituição do espírito. 23ª, também não é verdade que um ato de concupiscência pode ser posto em ordem pela virtude da esperança. Falamos disso contra Gabriel Biel. 24ª, isto porque a esperança não é contrária ao amor, que somente busca e deseja o que é de Deus.
25ª. A esperança não vem de méritos, mas de sofrimentos que destroem méritos. Falamos isto contra a prática de muitos. 26ª. O ato de amizade não é a forma mais perfeita de fazer o que está em si, nem a mais perfeita disposição para a graça de Deus, nem uma forma de se converter e de se aproximar de Deus. 27ª. Ele é, isto sim, um ato de uma conversão já realizada, temporalmente e por natureza posterior à graça. 28ª. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Como está escrito em Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Buscai e achareis, como está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Quando me buscardes, serei achado de vós, como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e seguintes. Afirmar a respeito destas e de outras passagens semelhantes que uma parte cabe à natureza e a outra à graça, não é outra coisa que sustentar o que disseram os pelagianos. 29ª. A melhor e infalível preparação e a única disposição para a graça é a eleição e predestinação eterna de Deus. 30ª. Da parte do ser humano, entretanto, nada precede a graça senão indisposição e até mesmo rebelião contra a graça. 31ª. Invencionice vaníssima é a afirmação de que o predestinado pode ser condenado separando-se os conceitos, mas não combinando-os. Falamos isto contra os escolásticos. 32ª. Igualmente, não resulta nada da afirmação de que a predestinação é necessária pela necessidade da consequência, mas não pela necessidade do consequente. Aqui, necessidade da consequência quer dizer, neste contexto, aquilo que Deus quer acontece necessariamente. Quem for predestinado por Deus será necessariamente salvo. Necessidade do consequente quer dizer, não se pode demonstrar que determinada pessoa necessariamente tivesse que ser predestinada por Deus. Trigésima terceira tese. Falsa é também a tese de que fazer o que está em si equivale a remover os obstáculos que se opõem à graça. Falamos isto contra determinados teólogos. 34ª. Em suma, a natureza não tem nem ditame correto, nem vontade boa. 35ª. Não é verdade que a ignorância irremediável exime de toda culpa. Falamos isto contra todos os escolásticos. 36ª. Porque a ignorância de Deus, de si mesmo e do que são boas obras sempre é irremediável para a natureza. 37ª. A natureza até necessariamente se vangloria e orgulha por dentro da obra que, na aparência e exteriormente, é boa. 38ª. Não existe virtude moral sem orgulho ou tristeza, isto é, sem pecado. 39ª. Não somos senhores dos nossos atos desde o princípio até o fim, e sim escravos. Dizemos isso contra os filósofos. 40ª. Não nos tornamos justos por realizarmos coisas justas. É tendo sido feitos justos que realizamos coisas justas.
Falamos isto contra os filósofos. 41ª. Quase toda a ética de Aristóteles é a pior inimiga da graça. Falamos isto contra os escolásticos. 42ª. É um erro dizer que a concepção de felicidade de Aristóteles não contraria a doutrina católica. Dizemos isto contra os moralistas. 43ª. É um erro dizer que sem Aristóteles ninguém se torna teólogo. Dizemos isto contra a opinião geral. 44ª. Muito pelo contrário, ninguém se torna teólogo a não ser sem Aristóteles. 45ª. Dizer que o teólogo, que não é um lógico, é um monstruoso herege, é uma afirmação monstruosa e herética. Dizemos isto contra a opinião geral. 46ª. É em vão que se forja uma lógica da fé, uma suposição sem pé nem cabeça. Dizemos isto contra os dialéticos recentes. 47ª. Nenhuma fórmula silogística subsiste em questões divinas. Digo isto contra o cardeal Pedro Dailly. 48ª. Mesmo assim, não se segue daí que a verdade do artigo sobre a Trindade contraria as formas silogísticas. Dizemos isso contra aqueles e contra o cardeal. 49ª. Se uma forma silogística subsistisse em questões divinas, o artigo sobre a Trindade seria conhecido em vez de crido. 50ª. Em suma, todo o Aristóteles está para a teologia como as trevas estão para a luz. Digo isto contra os escolásticos. 51ª. É altamente duvidoso que os latinos tenham uma opinião correta sobre Aristóteles. 52ª. Teria sido bom para a Igreja se Porfírio, com seus Universalia, não tivesse nascido para os teólogos. Aqui Lutero se refere ao filósofo neoplatônico, que, embora fosse inimigo do cristianismo, exerceu grande influência sobre o mesmo. Sua introdução aos escritos lógicos de Aristóteles, redigidos em grego e traduzidos para o latim no século VI por Boécio, foi o ponto de partida para a controvérsia medieval sobre os Universalia. Universalia são conceitos genéricos. Na Idade Média, discutiu-se a relação entre eles e as coisas reais e perceptíveis. O realismo platônico afirmava que os conceitos genéricos existem realmente separados das coisas. Segundo o realismo aristotélico, os conceitos existem imanentes às coisas. Para o nominalismo, eles são meras abstrações das coisas concretas, abstrações essas produzidas pelo raciocínio humano. 53ª. As definições mais correntes de Aristóteles parecem pressupor aquilo que pretendem provar. 54ª. Para o ato meritório, basta a coexistência da graça. Do contrário, a coexistência nada é. Dizemos isto contra Gabriel Biel. 55ª. A graça de Deus nunca coexiste de forma ociosa, mas é espírito vivo, ativo e operante.
nem mesmo pelo poder absoluto de Deus, pode suceder que haja um ato de amizade sem que a graça de Deus esteja presente. Dizemos isto contra Gabriel Biel. 56ª. Deus não pode aceitar o ser humano sem a graça justificante de Deus. Dizemos isto contra Ocã. 57ª. Perigosa é a afirmação de que a lei preceitua que o cumprimento do preceito suceda dentro da graça de Deus. Dizemos isto contra o cardeal Pedro Daily e contra Gabriel Biel. 58ª. Tal afirmação implica que ter a graça de Deus seria uma nova exigência além da lei. 59ª. Tal afirmação implica também que o cumprimento do preceito poderia ocorrer sem a graça de Deus. 60ª. Ela também implica que a graça de Deus se tornaria mais odiosa do que a própria lei o foi. 61ª. Disso não se infere que a lei deve ser guardada e cumprida na graça de Deus. Dizemos isto contra Gabriel Biel. 62ª. Portanto, quem está fora da graça de Deus peca constantemente, mesmo não matando, não praticando adultério e não cometendo roubo. 63ª. A conclusão a ser tirada é que essa pessoa peca por cumprir a lei de forma não espiritual. 64ª. Não mata, não pratica adultério, nem comete roubo espiritualmente quem não se ira nem cobiça. 65ª. Fora da graça de Deus, é a tal ponto impossível não ser tomado de ira ou de cobiça, que nem mesmo na graça isso pode suceder de forma a cumprir perfeitamente a lei. 66ª. Não matar, não praticar adultério, etc., exteriormente e em ato concreto, é justiça de hipócritas. 67ª. Não cobiçar e não se encolerizar provém da graça de Deus. 68ª. Portanto, sem a graça de Deus é impossível cumprir a lei, seja de que maneira for. 69ª. Sim, por natureza, sem a graça de Deus, ela é mais transgredida ainda. 70ª. Para a vontade natural, a lei que em si é boa, torna-se inevitavelmente má. 71ª. Sem a graça de Deus, a lei e a vontade são dois adversários implacáveis. 72ª. Aquilo que a lei quer, a vontade nunca quer, a menos que, por temor ou por amor, finja querê-lo. 73ª. A lei é o executor da vontade, que é superado apenas pelo menino que nos nasceu. Isaías capítulo 9, versículo 6. 74ª. A lei faz abundar o pecado, porque irrita e retrai de si mesma a vontade. 75ª. Mas a graça de Deus faz abundar a justiça através de Jesus Cristo, porque torna agradável a lei. 76ª. Toda obra da lei sem a graça de Deus parece boa exteriormente, mas interiormente é pecado. Dizemos isto contra os escolásticos. 77ª. Sem a graça de Deus, a mão está voltada para a lei do Senhor,
mas a vontade está sempre afastada dela. 78ª. Sem a graça de Deus, a vontade se volta para a lei, movida pela vantagem própria. 79ª. Malditos são todos os que praticam as obras da lei. 80ª. Benditos são todos os que praticam as obras da graça de Deus. 81ª. Quando não entendido de forma errônea, o capítulo Falsas do Decretum Magistri Gratiani confirma que, fora da graça, as obras não são boas. 82ª. Não só as leis cerimoniais são leis não boas e preceitos nos quais não se vive. Dizemos isto contra muitos mestres. 83ª. Isto vale também para o próprio Decálogo e para tudo o que puder ser ensinado ou prescrito interior ou exteriormente. 84ª. A lei boa na qual se vive é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. 85ª. Se fosse possível, a vontade de qualquer pessoa preferiria ser completamente livre e que não houvesse lei. 86ª. A vontade de qualquer pessoa odeia que a lei lhe seja imposta, a menos que deseje que lhe seja imposta por amor a si mesma. 87ª. Já que a lei é boa, não pode ser boa a vontade que é inimiga da lei. 88ª. Disso se evidencia claramente que toda vontade natural é iníqua e má. 89ª. A graça é necessária como mediadora que concilie a lei com a vontade. 90ª. A graça de Deus é dada para orientar a vontade, para que esta não erre também ao amar a Deus. Dizemos isto contra Gabriel Biel. 91ª. Ela não é dada para suscitar atos com maior frequência e facilidade, mas porque sem ela nenhum ato de amor é suscitado. Dizemos isto contra Gabriel Biel. 92ª. É irrefutável o argumento de que o amor seria supérfluo se, por natureza, o ser humano fosse capaz de um ato de amizade. Dizemos isto contra Gabriel Biel. 93ª. Perversidade sutil é dizer que fruir e usar constituem o mesmo ato. Dizemos isto contra Ockham, o cardeal Pedro Dailly e Gabriel Biel. 94ª. O mesmo vale para a afirmação de que o amor a Deus subsiste mesmo ao lado de intenso amor pela criatura. 95ª. Amar a Deus significa odiar a si mesmo e nada saber além de Deus. 96ª. Nosso querer deve conformar-se em tudo à vontade divina. Dizemos isto contra o cardeal Pedro Dailly. E por fim, a 97ª tese. Não só devemos querer o que ele quer que queiramos, mas devemos querer absolutamente qualquer coisa que Deus queira. Com isto, nada queremos dizer, nem acreditamos ter dito
qualquer coisa que não esteja de acordo com a Igreja Católica e os mestres da Igreja.